Primeiro, agradecer a organização do evento, agradecer a PUC pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu sou o Bruno, sou gerente de tecnologia na Globo.com. Vim falar um pouco aqui das coisas legais que a gente tem feito com Big Data e Machine Learning lá na empresa. Falando um pouco sobre a Globo.com, líder de audiência nos principais segmentos que atua, recentemente a gente atingiu a marca de 92 milhões de usuários mensais que vêm até a Globo.com em busca das centenas de milhares de conteúdos produzidos pelas empresas do grupo, pelas afiliadas ao redor do Brasil inteiro, e em busca de se relacionar com esse conteúdo através de texto, através de vídeo, fotos, interações, essas que ocorrem em diversas plataformas. A gente está falando de desktop, a gente está falando de TV, a gente está falando de mobile, a gente está falando das redes sociais. E todas essas interações, sejam elas um scroll numa página, um play num vídeo, um aceite a um pedido de divulgação da sua localização, geram uma enorme quantidade de dados. A gente está falando de Big Data. Big Data. Bom, e o quão big é isso? A gente está falando de 5 bilhões de eventos capturados diariamente, são armazenados em torno de 1 petabyte de dados, e esses dados são usados, como a gente viu aqui mais cedo, por algum dos colegas da Globo, tanto pelos analistas de negócios, buscando orientar suas decisões, buscando encontrar insights que favoreçam o desenvolvimento dos produtos, quanto por sistemas de aplicações de usuários, que é mais o foco dessa conversa aqui. Eu trago aqui 4 exemplos de aplicações, um focado em descoberta de conteúdo, 2 focados em extração de conteúdo, tanto em extração de entidades, tanto do conteúdo quanto dos usuários, e por fim a gente fala um pouco de como a gente está usando os dados para alavancar os produtos de assinatura. Então, começando aqui por discovery de conteúdo, essa é uma das primeiras aplicações que a gente teve de uso de dados na Globo.com. Eu trago um pouco do histórico de como a gente organiza conteúdo na Globo.com. Historicamente, a gente trabalhou modelos de arquitetura de informação para oferecer o conteúdo para o usuário. O que é isso? É usar os atributos do conteúdo para organizar as ofertas para o usuário. Isso demanda uma postura ativa do usuário, que ele precisa saber o que ele quer, para ele conseguir entender como ele vai procurar, e imaginando que a gente tenha organizado o conteúdo da forma correta, ele vai saber se guiar através da forma como a gente apresenta isso para ele encontrar esse conteúdo. O problema é que isso depende da anotação de conteúdo, ela precisa ser uma boa anotação, e o segundo problema é que, quando a gente trabalha um modelo de arquitetura, a gente está falando de uma oferta para praticamente todos os usuários. Então, um negócio meio engessado, meio amarrado. Principalmente num contexto de produção crescente de conteúdo, você fica um pouco limitado. Você limita o seu inventário de conteúdo e o alcance dele para os usuários. Então, a gente tem trabalhado ultimamente uma abordagem que demanda menos atividade do usuário. Então, ele passa a descobrir conteúdo que lhe é oferecido. Como? Basicamente, a gente tem algoritmos de machine learning que buscam entender esses atributos do conteúdo, combinar esses atributos do conteúdo com o conhecimento que a gente tem sobre os usuários para fazer ofertas, recomendações personalizadas para esses usuários. Hoje isso já está presente em praticamente todos os produtos do Grupo Globo. No Globoplay, por exemplo, a gente tem recomendações de programas, recomendações de vídeos, nos demais produtos, recomendação de matérias. A gente tem algumas preocupações específicas de alguns produtos. O Globoplay tem uma preocupação de trazer mais conteúdo de acervo para a oferta. O G-Show tem uma preocupação de trazer diversidade de conteúdo para os usuários. O GE.com e o G1 têm uma preocupação com panorama, tem uma preocupação que o conteúdo é muito perecível, então ele perde a validade com uma certa exclusividade. A gente vai falar bastante disso daqui numa das sessões da tarde, que é mostrando um pouco da mecânica de recomendações na Globo.com. Bom, a gente viu então quantos atributos são importantes para a estruturação do conteúdo, seja numa abordagem de arquitetura de informação, seja numa abordagem de inteligência artificial
com recomendações, mas o fato é que a gente precisa ter uma atenção para esse tagueamento, né, para essa anotação do conteúdo. Por exemplo, toda matéria publicada na Globo.com tem atributos estruturados associados a ela. E aí um grande desafio é como é que a gente garante a qualidade dessa anotação, desses atributos que estão associados ali àquela matéria. Bom, uma abordagem possível é você ter editores, pessoas revisando isso. Pode ser tanto o editor que está ali escrevendo a matéria, ele vai dizer, tentar enumerar ali atributos que descrevam aquela matéria, quanto pode ser um processo posterior, onde você tem um revisor que tem uma certa isenção àquilo que foi escrito e vai falar sobre entendimento, vai tentar descrever o entendimento que ele teve daquela matéria com os atributos. Uma outra forma é usar algoritmos de machine learning que vão processar as informações daquela matéria e fazer sugestões de anotações para aquele conteúdo. Isso é uma coisa muito legal, porque isso permite a gente revisar o processo e inverter um pouco a ordem que os eventos ocorrem, e aí a gente passa a ter o editor ou o revisor avaliando as informações, as anotações que lhes são sugeridas pela máquina. E no longo prazo, com esse processo ocorrendo recorrentemente, a gente tem, na verdade, o editor validando a sugestão que o algoritmo deu para ele, o que faz com que, no longo prazo, a gente consiga ter um aperfeiçoamento do algoritmo. E é o que a gente está chamando internamente de publicação aumentada. É você usar o algoritmo para aumentar a capacidade de anotação, de estruturação de dados naquele conteúdo pelo editor. Bom, assim como a gente quer ter o conteúdo muito bem estruturado, é importante também que a gente consiga ter o conhecimento sobre o usuário, para, dado que eu sei sobre o conteúdo, dado que eu sei sobre o usuário, conseguir encontrar um match perfeito de forma a maximizar a experiência que aquele usuário vai ter nos produtos. Então, sei o que o usuário quer, sei o que o conteúdo oferece, eu crio esse match. Bom, e como eu entendo o que o usuário quer? Como a gente viu, as matérias têm conteúdo associado a ela. Por exemplo, aqui o usuário chega e clica para ler uma matéria sobre o Neymar. Eu sei que o Neymar joga no Barcelona, eu sei que o Barcelona é uma equipe de futebol. Então, todas essas informações eu vou agregando ao perfil do usuário. E ao longo do tempo, eu vou conseguindo construir o perfil do usuário, vou conseguindo saber com que o usuário tem mais afinidade ou menos afinidade. Ah, legal, e onde é que a gente usa isso? Uma das formas, trouxe aqui 2 exemplos, né, de uso disso daí. Na home da Globo.com a gente tem um boxzinho que traz informações, traz as notícias do seu time. Ao invés de você ir lá e selecionar o seu time, eu posso tentar antecipar o seu time e já pular aí uma etapa da tua experiência. Alguns produtos também trazem os conteúdos mais acessados já direto no menu, tentando também antecipar uma determinada ação. Expandindo esse conceito de perfil de usuários para grupos, eu tenho o que a gente chama de segmentação. Então, eu posso segmentar com base em regras, por exemplo, me dá aí usuários que gostam de futebol, me dá aí usuários que gostam do Neymar, como a gente viu agora, ou também através de algoritmos. Então, eu pegar todos esses atributos que eu tenho sobre os usuários, jogar para um algoritmo, por exemplo, de clusterização, e ele me entregar esses grupos já segmentados. Bom, e onde a gente usa isso? A gente pega essa saída desses sistemas de segmentação dos usuários e entrega isso para os fluxos de relacionamento, para as ferramentas que vão fazer a ativação desses usuários. Por exemplo, para push notifications. Ninguém gosta de ficar recebendo notificações sem critério nenhum, o tempo inteiro ali batendo algo que não é do seu interesse no seu celular. A probabilidade de você desligar a notificação para aquele aplicativo, ou até mesmo desinstalar o aplicativo do seu celular é bem alta. Então, uma das formas de minimizar isso é, com base no perfil dos usuários, selecionar ali clusters de usuários que gostam de futebol para fazer, por exemplo, uma notificação de que está começando um jogo agora da Liga dos Campeões e tentar minimizar ali o quanto eu estou incomodando a minha base de usuários. Isso também é extremamente importante para os negócios de publicidade. Quando o assinante vem buscar o nosso inventário comercial, ele vem também em busca de grupos de usuários que têm uma determinada afinidade com o que ele está querendo oferecer.
Por exemplo, ele vem buscar usuários que pesquisaram recentemente sobre viagem, sobre destinos de viagem, para oferecer para esses usuários uma determinada oferta de publicidade. Bom, por fim, a gente também tem usado bastante os dados para melhorar a performance dos nossos produtos de venda direta para o consumidor. Trago aqui 2 exemplos rápidos. Um é o Globoplay, o outro é o Cartola, que o Marcelo falou bastante aqui anteriormente. Falando um pouco sobre o Globoplay, a gente tem o objetivo, né, de crescer o valor da base de assinaturas do Globoplay. O Globoplay ele sempre teve uma performance muito boa de vendas, crescente de vendas. O problema é que também crescem os cancelamentos, ainda que com uma curva um pouco menos acentuada, eles acompanham geralmente momentos de bom desempenho nas vendas. Então, tive um mês ali com bom desempenho, logo depois a gente vê também um desempenho superior para os cancelamentos, chegando em alguns meses a superar a quantidade de vendas. Então, a gente se perguntou, o que a gente pode fazer com os dados para tentar melhorar um pouco esse cenário? A gente trabalhou modelos preditivos para tentar antecipar esse momento, né, esse churn, como alguns falaram aqui, esse momento de abandono, cancelamento de assinatura, para que a gente possa, né, de alguma forma, atuar sobre os usuários e tentar fazer com que ele não cancele sua assinatura. Então, eu tenho minha base de usuários, o nosso objetivo foi, analisando os dados de navegação, dados demográficos, por aí vai, eu consegui identificar qual é o perfil de usuário que está prestes a cancelar um produto. A gente fez isso utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. Basicamente, eu tenho os meus dados, a minha base de dados, dados passados, então dados de navegação, dados demográficos, dados transacionais, tudo que eu posso usar para modelar uma determinada transação. Aqui a gente está falando de uma transação de cancelamento da assinatura. Eu pego esses dados, separo dados de treino, dados de testes, entrego para o meu algoritmo de classificação e a ideia é conseguir um modelo matemático que me informe se o usuário está prestes ou não a cancelar sua assinatura. Com base nesse modelo, a navegação dos usuários vai continuar ocorrendo, eu vou pegando esses novos dados que vão entrando, vou imputando nesse modelo, e aí esse modelo vai conseguir inferir para mim se o usuário está com uma probabilidade alta ou baixa de cancelar a assinatura. A gente fez um trabalho parecido também, vem fazendo um trabalho parecido também para o Cartola. A diferença é que aqui no caso do Cartola, ao invés de tentar prever o cancelamento, a gente tenta identificar os usuários que têm uma propensão alta a assinar o produto. Então, aquela variávelzinha que eu tento prever, ao invés de ser o cancelamento, é uma transação de assinatura. E da mesma forma que eu faço com os segmentos gerados por algoritmos de clusterização ou algoritmos de regras, eu posso imputar também essas listas geradas pelos algoritmos de predição nas minhas ferramentas de relacionamento com o consumidor para tentar ativá-los, atuar sobre eles e impedir esse cancelamento. Bom, pessoal, esses eram os exemplos de aplicações que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade.